Hoje a nossa aula é sobre operações com vetores e nós vamos começar trabalhando com adição de vetores. Nós temos aqui três vetores, U, V e W, e nós queremos começar a somar esses vetores. Qual é o procedimento para somar esses vetores? A gente vai começar calculando U mais V. Lembrando que V é esse vetor verdinho. Então vamos lá, o procedimento é o seguinte: você desenha o vetor U. Está aqui a origem do vetor U, e essa é a extremidade. E na extremidade do vetor U, você coloca o vetor V. Está aqui o vetor V. O próximo passo é ligar a extremidade. O próximo passo é ligar a origem do vetor U à extremidade do vetor V. Esse vetor vermelhinho é o vetor U mais V. Se você chama a origem do vetor U de A e a extremidade de B e chama a extremidade do vetor V de C, você pode escrever que AB, que é um vetor, mais BC, que é o outro vetor, é igual a AC. Agora você também quer somar o vetor W. Você faz o seguinte: na extremidade do vetor C, você desenha o vetor W. Está aqui o vetor W. E agora você vai unir a origem do vetor A à extremidade do vetor W. Pronto, está aqui outro vetor. Esse vetor é a soma de U mais V mais W. Pronto, o procedimento é esse. Existe um caso interessante que é quando os vetores são paralelos. Quando os vetores são paralelos, você procede da mesma forma. Está aqui o vetor U e agora você vai somar com o vetor V. Está aqui o vetor V, você colocou a origem do vetor V na extremidade do vetor U. O resultante é esse vetor vermelhinho. Esse aqui é o vetor U mais V. Mas, professor, e quando os vetores tiverem sentidos opostos e forem paralelos? Bom, vamos ver se eu entendi. Está aqui o vetor U e agora o vetor V tem sentido oposto, né? Então, você coloca a origem do vetor V na extremidade do vetor U. Eu vou colocar aqui embaixo só para ficar mais didático. Então, esse aqui seria o vetor V. O resultado é o vetor que você obtém da origem do vetor U à extremidade do vetor V. Pronto, aqui você tem a soma dos dois vetores. Professor, e quando os vetores não são paralelos, são vetores não paralelos, como é que eu faço? Bom, você vai utilizar a regra do paralelogramo. Eu vou fazer para você ver. Está aqui um vetor. Esse aqui é o vetor U. E o vetor V, eu vou desenhar aqui assim. Está aqui o vetor V. Pronto, está aqui o vetor V. Você vai completar o paralelogramo. Eu vou completar esse paralelogramo com linhas pontilhadas. Está aqui. Eu tenho os pontos A, B, C e D. E o vetor resultante, o vetor soma desses dois, é justamente essa diagonal do paralelogramo. Esse é o vetor soma U mais V. Existem algumas propriedades da adição de vetores. Quais são elas? A primeira propriedade é a propriedade comutativa. O que a propriedade comutativa diz? Ela diz que U mais V é o mesmo que V mais U. Ou seja, a ordem dos fatores nessa soma não altera o resultado final. De fato, se você olha para esse paralelogramo, você vê que U mais o vetor V resulta na mesma operação de V mais o vetor U. Pronto, a gente só olhou para a figura. A segunda propriedade é a propriedade associativa. E essa eu vou deixar para você demonstrar aí na sua casa. Tá? Uma dica é só você partir para o início da aula. Se você faz U mais V
e depois soma com outro vetor w, como nós fizemos no início da aula, você vai encontrar o mesmo resultado que pegar o vetor u e somar ao resultado da adição de v e w. A terceira propriedade é a propriedade elemento neutro. Essa propriedade diz que você pode somar esse vetor u a um vetor nulo e você vai encontrar o próprio vetor u. É uma propriedade bem parecida com a propriedade do elemento neutro da adição de números simples, de números reais. A quarta propriedade é a propriedade elemento oposto, que você já até viu em outras aulas. A propriedade diz que se você pega o vetor u e soma ao seu oposto, você encontra o vetor nulo. Deixe-me desenhar isso aqui. Está aqui o vetor u e agora a gente vai somar ao oposto, que é o vetor menos u. Observe que você chega no mesmo lugar, né? Essa propriedade dá uma deixa interessante para o tópico diferença entre dois vetores. Pronto, a gente vai falar sobre diferença entre dois vetores. Vamos relembrar o que a gente viu na soma. Você vai somar dois vetores. Está aqui o vetor u e você vai somar com o vetor v. O resultado é esse vermelhinho, como você já viu, não é verdade? Pronto, isso aqui é u mais v. Agora, você quer calcular u menos v, ou u mais menos v, que é a mesma coisa. Então, você faz assim, você pega o v e inverte. Você vai inverter o v. Olha só como que fica. Tá aqui, esse é o oposto. Esse é o oposto de v, que é menos v. A soma você obtém ligando a origem do menos v ao u. Olha aqui o resultado da diferença entre u e v. Vamos completar o paralelogramo, só para ficar bonitinho, e você vai observar que u mais v é uma diagonal do paralelogramo e u menos v é a outra diagonal do paralelogramo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.